bom dia, bora para mais uma live, hoje é a sexta live, bora para mais uma live, bora para mais uma live. Bem-vindo, Moisés, Jaqueline. Bora para a sexta live. Nós vamos falar sobre Mateus 13:24. Falar sobre trigo e joio. Seja bem-vindo, Luana, também. Sejam bem-vindas. Só aguardar um pouquinho, a gente já começa. Você, por favor, clica nesse aviãozinho, convida mais 3 pessoas para que possa estar conosco hoje. Bora para mais uma semana. Eita, Lu, ainda tá sem celular? Tranquilo, vambora. Bora sim, porque tem muita coisa hoje para falar. E é desse jeito que nós vamos começar o nosso dia. Só para não perder o costume, tá? Ó, dica de livro de novo, vou indicar ela aqui, tá bom? Poder da Presença. Vou continuar, vou voltar a indicar outros livros, que eu dei uma parada, mas simbora. Enquanto a galera vai entrando aí, subindo no Jean, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver apenas uma coisa, você já está na frente da maioria das pessoas, que é a persistência. O problema da maioria das pessoas é que elas desistem. Sempre em Deliane, a maioria das pessoas elas desistem. Se você tiver a semente da persistência, você já está anos-luz na frente das pessoas. Então, continue, não desista. Bora lá. Deixa essa música aí, vambora. Hoje eu vou falar sobre joio e trigo. Bora lá, Mateus 13:24. Nós já falamos sobre talento, nós já falamos sobre persistência, e hoje nós vamos falar sobre Mateus 13:24, que é joio e trigo. Vamos lá, olha o seguinte. Jesus contou-lhe outra parábola dizendo o seguinte: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Gente, se você puder, clica nesse aviãozinho, manda para mais 3 pessoas para que elas possam estar conosco hoje aqui. Vamos lá. Ó, Jesus ele fala o seguinte: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Boa semente em seu campo. Primeira pergunta que eu faço para você: o que você tem semeado? Qual a semente que você tem semeado? Por quê? Porque o seu resultado depende do que você tem semeado aqui. Lembra que a sua comunicação ela interfere no seu resultado? O seu pensamento interfere no seu estado emocional, que por fim interfere no seu resultado final? É muito importante você entender. Por que Jesus ele fala aqui, ó? Porque Jesus ele fala aqui: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Não tem como você alcançar um fruto bom de semente ruim. Não tem como você ter laranja plantando tomate. E muitas das vezes nós estamos plantando coisas erradas e queremos um resultado positivo. Deixa eu trocar aqui a música. Deixa eu colocar a minha música normal de sempre, só para habituar. Então, quero fazer uma pergunta para você. Essa pergunta você precisa responder ela com sinceridade. O que você está fazendo hoje, o que você faz hoje, te leva para onde você quer ir? O que você está fazendo hoje te leva a alcançar o resultado que você quer alcançar? Aí talvez você vai dizer assim: John, hoje eu trabalho numa empresa, eu já estive nesse ponto. E eu não estou fazendo algo na empresa que me leva a alcançar o resultado que eu quero.
eu tô até me sentindo, eu tô até com tédio. Eu tô vendo um tédio. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade boa, mas o meu desafio momentâneo é fraco. E eu tô cansado desse resultado. A grande questão não é... A minha pergunta, ela não está vibializada, ela não está focada na desculpa que você vai formular para dar. Por que eu estou falando isso? Porque mesmo que você nesse momento esteja trabalhando com uma coisa que você não quer, a minha pergunta, ela vem fora dessa empresa. Ela vem por fora, nos espaços vazios que você tem, se você tem ocupado a sua mente, criando um planejamento para viver a vida que você quer viver. Porque a maioria das pessoas, elas entram no radicalismo, ou a mente delas usa a sua parte racional para se apoiar em desculpas. Vou te dar um exemplo. Há 4 anos atrás eu estava numa agência de viagens, gerenciando o departamento financeiro, não querendo mais estar ali, mas o tempo que eu tinha disponível, eu estava investindo em estudo, em treinamento, em preparação, para que lá na frente, dentro do planejamento, eu conseguisse sair da agência e desenvolver aquilo que eu queria desenvolver. Aqui Jesus, ele fala que um homem semeou boa semente no campo. Talvez você está vivendo um momento que você não consegue viver 100% do seu propósito, mas a semente está na sua mão. E quando a semente está na sua mão, você consegue o quê? Plantá-la. De que forma, John? Às vezes à noite depois da empresa, às vezes no final de semana. Você tem que aproveitar esses momentos e plantar a semente. E você tem que ter persistência. Nós falamos na sexta-feira sobre a diferença entre o insistente, o acomodado e o persistente. Persistente é aquele que tem o mesmo foco, só que busca alcançá-los de várias maneiras. Entendeu? Você hoje está aqui, você precisa ter isso, claro. Você precisa ter isso, claro. John, eu não consigo desenvolver isso. Ô William, seja bem-vindo, tudo bom com você? Saudade de vocês também. Como é que você tá? Então, às vezes a gente fica desanimado e a gente deixa o desânimo roubar a nossa energia. Cara, é só uma fase. E uma fase todo mundo passa. A grande questão é que muitas das vezes nós nos deixamos ser engolidos por essa fase. Quando eu me deixo ser engolido por uma fase, eu acabo paralisado por aquela fase. Você não pode se deixar vencer por uma fase. Uma fase tem que ser apenas uma fase. Você precisa dominar em cima da fase. Entendeu? Aprender em cima da fase. Vai ter a fase que você estará, você não será. Entendeu? Eu estou nessa fase, eu não sou essa fase. E aí eu tenho que ter a minha consciência que a semente está na minha mão. Eu tenho o poder de plantar. Plantar o quê? Aquilo que eu falo, as conexões que eu faço, aquilo que eu uso a minha criatividade para criar. E é muito importante, porque aqui ele fala, o semeador saiu no campo. O que é o campo? É a sua área de atuação. Quando você manifesta o seu propósito, as coisas começam a acontecer. Como assim? Oportunidades vão surgir. Que a oportunidade te pegue trabalhando. Por que a maioria das pessoas elas desistem? Porque elas não plantam a semente no momento que tem que ser plantada. Qual a semente você tem que plantar hoje? É isso que você precisa fazer. Segunda coisa, eu falei isso daqui na sexta e vou repetir hoje. A direção é mais importante do que a velocidade. A maioria das pessoas elas estão preocupadas com a velocidade. E velocidade não é importante nesse momento. O que é importante é a direção. Se você estiver indo para o caminho certo, não importa se você está correndo ou se você está andando. O que importa é que você está indo. Aí tem uma grande questão. A pessoa ela começa e ela quer acelerar, sendo que a primeira coisa que ela devia ter é clareza. Clareza para onde ela está indo. Se de fato aquilo onde ela está indo é de fato para onde ela quer ir. Porque tem muita gente que olha só a parte... as pessoas ficam numa ilusão porque elas olham só o palco. Elas só olham a parte boa da situação. Só olham a parte maravilhosa da situação. Só olha lá a pessoa no palco se apresentando e maravilhoso. Mas não, as pessoas não olham os bastidores. Então, tem a clareza de palco e tem a clareza de bastidor. Como assim, John? Tem muita gente
que só mostra a parte boa das coisas, só que não mostra a parte ruim. Vou te dar um exemplo. É muito fácil você ver um cantor cantando ali para um público enorme, mas você não vê aquilo que ele fez lá atrás até ele chegar onde ele está, ou a preparação dele, entendeu? Então ajusta a direção, porque a direção é muito mais importante do que a velocidade. Eu não estou dizendo que você tem que engatinhar também, né? Usar isso como uma bengala para se apoiar e dar justificativas. Isso é inaceitável. Agora, a velocidade a gente ajusta depois. A intensidade a gente ajusta depois. Vou te dar um exemplo. Voltei para academia sábado. Sábado não, sexta-feira passada. Sexta-feira passada voltei para academia. Sexta fui, sábado e domingo não teve. Hoje já fui de novo. E aí, o personal lá passa o treino, você faz o treino. Aí chega em casa, você fala assim, pô, não emagreci nada, não mudou muita coisa, só tá doendo, só que a dor é a fraqueza indo embora, lembra? A dor é a fraqueza indo embora. Quando você tá numa zona de conforto e você sai dela, gera-se uma dor. E essa dor é aquela fraqueza indo embora. Só que a persistência, a insistência, ir todo dia, a disciplina vai trazer o resultado. Amanhã, 7 horas da manhã, estamos lá de novo. No outro dia, 7 horas da manhã, estamos lá de novo. Por quê? Porque a direção. Eu sei que essa direção vai me levar ao resultado que eu quero ir. Hoje, tô com dor? Não, não tô. Porque treinou certo, da forma certa, do jeito certo, com a direção certa, e depois a gente ajusta a velocidade. Pergunta bem simples para você. Você tá na direção certa? Porque se você não tá, você tá investindo na coisa errada. E aí depois você vai se arrepender, você vai se frustrar. Então ajuste a direção. Dentro dessa questão, duas perguntas para você se fazer. Primeira, o que você precisa eliminar? O que você precisa eliminar? Até dentro disso aqui eu quero aproveitar e falar uma coisa. O Joel J voltou com as lives, ele está fazendo 5 lives, hoje foi a primeira, tem mais 4, às 5 e 6 da manhã. Vai lá, Joel J, segue ele lá. 5 e 6 da manhã, hoje tinha 15 mil pessoas às 5 e 6. Ele tá falando sobre como desenvolver o seu talento. Vai lá assistir. 5 e 6, cara. Aí ontem, por que eu tô falando sobre isso? Ontem eu falei, cara, meu Joel, ele vai dar aula, eu assino a plataforma dele. Eu posso assistir a aula a qualquer momento, porque vai ficar disponível pra mim. Só que eu acordo às 5 e 6 pra assistir, mesmo assim. E aí eu falei, cara, no domingo, ontem à noite, eu falei, se eu vou ter que acordar às 5 e 6... 10h30 eu vou ir dormir, porque senão eu vou acordar muito cansado. E eu fui dormir. O que você precisa eliminar? A galera tava assistindo filme aqui em casa, no Netflix, e eu fui dormir. O que você precisa eliminar? Porque você tem a semente, você não está plantando ela justamente por qual motivo? Porque você precisa eliminar alguma coisa, e às vezes é algum bloqueio seu. Às vezes é uma coisa que está te deixando cansado. Você está dormindo tarde, está acordando cansado. Esse cansaço já está te roubando logo de manhã cedo, porque você já começa letárgico, você já começa cabisbaixo. Ferrou! Sua parte energética está baixa, sua produção vai ser baixa, e aí isso vai gerar menos motivação. Essa falta de motivação vai fazer com que você tenha menos resultado. Esse menor resultado vai lá na frente impactar na sua autoestima, entendeu? Não é simplesmente uma coisa isolada, uma coisa afeta a outra. Então o que você precisa eliminar? O que você precisa eliminar? Elimina, escreve no caderno e elimina. E outra coisa, coloca data para eliminar, elimina, pronto e acabou, entendeu? Segunda coisa, o que você precisa fazer? Tem coisa que você está fazendo que não te leva para lugar nenhum, e você sabe que não te leva, e aí você perde um maior tempo com isso daí, sendo que você poderia usar esse tempo para fazer uma coisa que vai te levar ao seu propósito, vai te levar àquilo que você quer alcançar. Então, essas duas coisas, o que eu preciso eliminar e o que eu preciso fazer? O que eu preciso eliminar e o que eu preciso fazer? Vou te dar um exemplo meu, 2 exemplos meus. Primeiro, eu falei para vocês aqui que eu tinha engordado 10 quilos. O que eu preciso eliminar? Ajustar a minha alimentação. O que eu preciso fazer? Voltar a treinar. Pronto, estou ajustando a minha alimentação, voltei a treinar. É óbvio, vai dentro do óbvio, o resultado vai aparecer. Você tá entendendo?
Você tá compreendendo? Ah, John, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer vídeo pro meu canal. Então faz. Ah, John, eu preciso ler um livro. Então lê. Ah, John, eu preciso ir atrás de conectar, fazer novos networks, me conectar com novas pessoas. Se conecta. Ah, John, eu preciso fazer uma propaganda paga no Facebook Business. Então faz. Começa a fazer. Se você não faz por você, imagina. Fique esperando pelos outros não. Os outros não. As pessoas não vão fazer por você. Não vão. Cara, tem muita gente que fica assim, o fulano vai lutar por mim. Vai nada. Se você não faz por você, não espere que os outros façam por você. Uma frase do Caio Carneiro: o mundo pode fazer tudo, menos a sua parte. E aí eu pergunto pra você, você tá fazendo a sua parte? O mundo pode fazer tudo pra você, menos a sua parte. Por exemplo, aqui no YouTube você tem treinamentos, você tem várias lives, como eu disse, a do Joel J, 5, 6 da manhã. A live tá gratuita lá. Agora a sua parte é acordar às 5 e 6. Eu dou aqui treinamento. A live tá aqui. A sua parte é assistir ou não assistir. Então, o que você precisa eliminar? Aí, vou te dar um exemplo. Eu vejo pessoas que estão num relacionamento que é uma bosta, é um lixo, e a pessoa continua. Aí vem choramingar. As pessoas falam assim: John, não dá pra conversar com você. Não é que não dá pra conversar comigo. Cara, se você vem pra lamentar, pra me passar a mão na sua cabeça, não venha. Você decidiu. Você só vive aquilo que você permite. Você só vive aquilo que você permite. Agora, tem coisas na sua vida que você vai ter que ir por confronto. Vou dizer de novo pra você. Tem coisas na sua vida que você precisa ir por confronto. Pergunto: qual coisa você precisa por confronto? Vai gerar desgaste? Vai. Vai gerar cansaço? Vai. Mas se você não ir por confronto, você não vence. Vai pro confronto. No sábado eu falei para uma pessoa assim, eu fui pro confronto numa situação aqui perto de casa, e uma pessoa falou assim: cara, por que você vai pro confronto? Isso daí pode gerar um problema para você. Eu falei: sim, mas se eu não for pro confronto, a situação vai se alastrar e vai piorar. É um mega desgaste. Mas se eu não bater de frente, vai tomar conta e depois eu não vou poder reclamar. Se você permite, você não tem direito de reclamar. Você não tem. Elimina e pronto, e acabou. Elimina. Para de ser aquela pessoa que fica ouvindo um monte de gente choramingar. Elimina. Isso está minando a sua força, isso está minando a sua energia. Não estou dizendo para você dar atenção para pessoas. Eu estou dizendo o seguinte: se você é uma pessoa que só ouve lamentação dos outros e fica passando a mão na cabeça das pessoas, ai, coitadinho uma ova. Se você não faz a sua parte, ninguém vai fazer a sua parte. É isso e pronto, e acabou. Ou você é forte ou você é fraco. Se você não for forte, você vai ser fraco. Esteja na coluna das pessoas fortes. Porque o mundo vai bater em todo mundo. Alguns vão ficar chorando, outros vão se levantar e vão lutar. Se você é fraco, problema seu, se levante. Comece a andar com pessoas fortes. Elimina aquilo que fragiliza, elimina aquilo que faz você ficar fraco, elimina aquilo que rouba a sua energia, elimina aquilo que faz com que você venha a ser uma pessoa burra. É simples. Vai atrás de conhecimento, vai atrás de amadurecimento e pronto. E acabou. Segundo, começa a fazer o que precisa ser feito. E já era. Só faz. Aí a pessoa, todas as pessoas têm capacidade de ser persistente. Todas. Daqui uma premissa da PNL. Se uma pessoa fez, outra também pode fazer. Se uma pessoa fez, outra também pode fazer. Só basta a pessoa de fato se comprometer e querer pagar o preço. Ponto. Continuando. Anota aí. Qual a decisão que você precisa tomar hoje? Hoje, mais hoje, de eliminar. Tem duas coisas na minha vida que eu já coloquei data. Coloca data. Coloca data, irmão. Coloca data e hora. Coloque data e hora. Tem uma coisa que eu já deixei bem claro. Em novembro, acabou. Acabou. Qual é a coisa que você precisa tomar uma decisão hoje? Tem coisas que você não consegue eliminar hoje. Não tem como. Vou te dar um exemplo meu, não vou te falar o que é, mas vou dar um exemplo meu. Tem uma coisa que eu me comprometi a fazer, esse negócio ele pode durar até o ano que vem, ou eu posso encerrar em novembro. Novembrão, eu já deixei claro pra mim, já coloquei a data. Novembro, acabou, finalizou.
Se você não tomar decisões na sua vida, você entra no piloto automático. A nossa mente, ela ama entrar no piloto automático. Porque quando ela está no piloto automático, ela domina você, ela toma as decisões por você, ela decide por você. Porque assim, ela te joga na zona de conforto, ela faz com que você não gaste energia. Você precisa entender isso, decida, eu vou fazer isso, pronto, colocou data, pronto, vai e faz. Tem coisa na sua vida que você precisa decidir e dar fim. Tem coisa na sua vida que você precisa decidir e começar. Pergunto, qual é a coisa que você precisa decidir hoje? Hoje, pronto, hoje, não é amanhã, é hoje. O que eu preciso definir? Vou te dar 2 exemplos. É aquela pessoa que está num relacionamento que sabe que não vai nem para frente, nem para trás, não vai avançar, não vai nem crescer e nem para baixo. Fica nessa gangorra. E a pessoa está 3, 4, 5, 6, 7 anos com uma coisa que a pessoa ainda sente uma insegurança lascada. E a pessoa fica investindo numa coisa que a própria pessoa sabe que não vai despontar, que não vai crescer, que não vai avançar, que não faz mais parte do mesmo propósito de vida, que não preenche o seu interior, que sabe que não, só fica com medo de tomar uma decisão. Não, pelo amor de Deus, já faz 3, 4, 5 anos. Já virou peso na sua vida. Já virou peso na sua vida e você não tomou uma decisão. Tinha uma outra coisa que eu falei sobre mim. Eu falei, cara, esse negócio aqui era combustível, hoje é peso. Virou um peso. Como agora é peso, tem que eliminar. Pronto, acabou. Simples. Vou te dar um exemplo bem claro aqui, ó, rede social. Tem pessoas que eu parei de seguir e vou deixar de seguir outras. Ponto. Aí, John, mas isso tem impacto? Claro que tem. A vida da pessoa é uma mega mentira na internet. Você fica lá seguindo e ainda fica se sabotando, porque você fala assim, nossa, a pessoa nem estuda, ou a pessoa nem se dedica e vive uma vida maravilhosa. Aí você olha pra você e fala assim, pô, eu estudo pra caramba e eu não tenho essa vida. E aí, sabe o que acontece? Você quer parar de estudar, você quer parar de ler, você quer parar de investir no seu propósito, você começa a não acreditar mais que vale a pena aquilo que você ama fazer, porque você está comparando com uma vida de uma pessoa na internet que não é verdadeiro, que não é aquilo ali de fato, aquilo é só mascarado. Você está entendendo? Então, toma uma decisão, porque a decisão que você não toma hoje, ela vai ter impacto amanhã. Ontem o Joel falou uma coisa e eu falei, cara, que incrível. Quem decide pode até errar. Eu até postei no history. Quem decide pode até errar. Mas quem não decide já errou. Sabe por que não errou? Porque quem não decide, alguém está decidindo por ele. Se você não decide, alguém vai decidir por você. Se você não decide, alguém vai decidir por você. E eu pergunto, você está decidindo ou você está dando o poder da sua decisão nas mãos de outras pessoas? As sementes que você tem plantado ou você tem permitido as pessoas plantarem as sementes em você? É simples, ou você faz ou alguém está fazendo por você. Ou você faz ou alguém está tomando as decisões da sua vida por você. Ponto. Ou você está sentado no trono e tomando as rédeas da sua vida, ou alguém toma as rédeas e direciona para você. Eu vejo quando eu falo assim, mas quem manda em mim é meu namorado, é minha namorada. Mentira, você que deu o poder para a pessoa. Ponto, e não fica reclamando, acabou. Continuar. Olha isso daqui, ó. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Ó que incrível. Enquanto eles dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. Primeira coisa que você tem que entender. Nós, seres humanos, homens, mulheres, nós temos uma coisa chamada viés cognitivo negativo. Nós somos negativos de nascença. Nós somos negativos, por isso nós temos esse viés. Por exemplo, alguém da sua família tinha que chegar,
às 19 horas, a pessoa dá 20 horas, a pessoa não chega, dá 21, 22, 23, deu 23 horas, a sua mente não vai pensar, não, a pessoa foi comprar uma coisa boa pra gente, não, a sua cabeça já vai começar a se preocupar, vai falar assim, meu Deus do céu, será que aconteceu alguma coisa errada, alguma coisa de ruim com essa pessoa? Porque nós temos esse viés cognitivo. O que quer dizer esse versículo aqui? Ele fala assim, ó, que o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio do trigo. Se você não plantar coisas na sua mente, como já diz aquela frase antiga e sei lá o que, fala o quê? Que mente vazia é a oficina do diabo. Se você não plantar sementes na sua mente, que vão mexer em hormônios, que vão fazer com que você tenha confiança, que vão fazer com que você tenha bem-estar, que vão fazer com que a sua autoestima fique elevada, se você não plantar as sementes certas, com certeza sua mente vai plantar joio no meio do trigo. O que quer dizer? Dentro de você tem o bem e o mal. Agora, se você não direcionar aquilo que te dá força, aquilo que te dá ânimo, aquilo que te joga para cima, se você não estimular o seu propósito de vida, se você não estimular a sua visão de futuro, você vai ser engolido pelas coisas negativas da vida. Não estou dizendo para você ser uma pessoa que feche os olhos para os problemas. Não é isso. O que eu estou dizendo é, ou você muda seu estado emocional e define o que é importante para você e luta e alimenta o que? A sua determinação, o seu ânimo, a sua disposição, a sua confiança, ou algo vai tocar em você e vai te desestimular. Vou te dar um exemplo. Televisão. Se você passar assistindo televisão, é só desgraça, desgraça, morte, morte. Eu tava hoje na academia treinando e assistindo a TV. A TV tava lá passando o jornal. E só morte, roubo, morte, roubo, roubo. Cara, só coisa ruim. E a pessoa fala assim, isso daí não tem impacto nenhum. Claro que tem. Claro que tem. Você é movido pelo vasto, pela visão, audição e a parte sinestésica. Você é movido, você só traz para fora o que está dentro. Se dentro de você tem confiança, confiança se manifesta fora, na sua postura, na sua forma de falar. Se dentro existe insegurança, a sua voz vai passar insegurança, a sua postura vai passar insegurança, o seu jeito de agir vai passar insegurança. Só manifesta de dentro para fora, de fora, aqui de dentro para fora, o que está dentro. Então, aqui que entra a questão, nós já temos um viés cognitivo negativo, então já começamos lutando contra nós mesmos. E essa é uma guerra real que todo dia nós batalhamos, porque tem dia que você acorda e você fala assim, hoje eu vou vencer e eu vou mudar o mundo. E tem dia que você acorda que você não quer levantar da cama. E aí está a questão, se você não plantar as sementes, alguém plantará as sementes. Pode ser uma música, pode ser uma palavra que uma pessoa vai falar para você, pode ser uma olhada que você vai interpretar do jeito errado, e aí isso vai mexer na sua parte emocional e vai ferrar tudo de novo, não é? Então, é isso que eu tô falando. Você precisa perceber que você pode plantar o trigo ou você pode plantar o joio. Para quem não sabe sobre trigo e joio, por que eu estou trazendo essa analogia? O trigo e o joio, eles são idênticos. Eles são idênticos. Qual a diferença do trigo e do joio? É que no final, um nasce a espiga e o outro não nasce. Mas enquanto eles estão sem espiga, eles são idênticos. Você está entendendo? E na sua mente vai crescer coisas idênticas. Que a sua parte racional vai te convencer que é desse jeito, é dessa forma, não tem como mudar, e aí você vive a síndrome de Gabriela, aquela cara, eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, entendeu? Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes você está vivendo uma coisa que para outras pessoas, elas falam para você, é natural. Vou te dar um exemplo, tem gente que fala assim, é natural desistir. Não pode ser natural desistir. É natural você parar no meio da jornada. Não pode ser natural. Minha família inteira abandonou. Não é natural abandonar. Você está entendendo? Aí a pessoa, porque ela se moveu num fracasso, o outro se moveu com fracasso, o outro parou no fracasso, o outro teve experiências de fracasso e paralisou dentro do fracasso. A pessoa, quando você está persistindo e você quer desistir, a pessoa vem e ela fala, é natural parar no meio do fracasso. Só que o fracasso ele pode ser um ponto de ensinamento para o avanço e para o crescimento. Porque você está vivo, cara.
Entendeu? Por que eu estou dizendo isso daqui? Porque o joio é igual ao trigo, só que o joio não dá fruto como o trigo. Então cuidado com quem você está andando. 2, as pessoas ao seu redor, que é o que eu ia falar agora. Elas vão plantar em você ideias. Essas pessoas vão trazer sentimentos, vão gerar experiências com você, vão gerar sentimentos com você. E aí entra uma questão, essas pessoas elas estão gerando, elas estão fortalecendo sentimentos que te empoderam, que te fazem viver aquilo que você tem como um propósito de vida, como chamado na vida, ou essas pessoas elas têm colocado sentimentos que têm invalidado você, que têm paralisado o seu processo de vida. Porque se você anda com as pessoas erradas, você é um trigo, mas você anda repleto de joio, todo mundo vê você como um joio. Mas você não é o joio. Só que o fato de você andar com os joios, você parece com os joios e você se torna infrutífero como os joios. Só que você é um trigo. Mas pelo fato do seu contágio social, as pessoas que você está como andando diretamente, acaba o quê? Interferindo no seu processo de evolução. Tá fazendo sentido para você? Quem é que você precisa cortar desse processo? Porque tá aqui, ó. As pessoas ao seu redor, elas podem plantar o quê? Sentimentos em vocês. Uma palavra me bloqueou uma vez. E uma única palavra também me desbloqueou. Quantas palavras não bloqueiam você? E quantas pessoas não são também aquelas que desbloqueiam você? Aí eu pergunto, você anda com pessoas que são bloqueadoras ou você anda com pessoas que são desbloqueadoras? Você anda com pessoas que constroem ou você anda com pessoas que desconstroem? Esse final de semana eu conversei com uma pessoa que está crescendo bastante nas redes sociais. E a gente estava conversando até pelo Instagram. Que ela postou uma mensagem no status e ela falou assim, cara, como é incrível. Essa frase você precisa levar para sua vida, tá? A gente até estava conversando sobre isso. As pessoas elas querem que você cresça, mas não mais do que elas. Não mais do que elas. As pessoas elas querem que você tenha sucesso, que você avance, que você cresça, mas não mais do que elas. Vou repetir pela terceira vez. As pessoas elas querem que você avance, as pessoas elas querem que você cresça, mas elas não querem que você cresça mais do que elas. Ponto. Entendeu? E isso daqui é muito importante. Porque você está crescendo, tem pessoas que só vão grudar em você por conta do seu crescimento. As pessoas vão grudar em você para aproveitar o seu crescimento. Então você precisa tomar cuidado. Tá? Vamos continuar aqui, ó. O que você vê, o que você ouve, o que você sente, planta em você. Como assim planta? Mexe na sua parte emocional, mexe na sua confiança, mexe na sua autoestima. E às vezes você está andando com pessoas que têm plantado desânimo, têm plantado desmotivação, têm plantado o quê? As experiências ruins delas em você também. Então é muito importante você entender isso daqui. O que você está plantando? Quando eu falo plantando, você vai entender que é o quê? As minhas ações vão ser definidas a partir das minhas emoções, a partir das minhas crenças, a partir dos meus sentimentos, a partir da minha visão de futuro. E o que isso tem a ver? Tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu sinto, está ligado às conexões que eu faço. Tanto de pessoas, quanto de livros, quanto de cursos, quanto de ideias que são discutidas. Vou te dar um exemplo. Eu não paro para conversar sobre novela, porque eu não assisto novela. Agora uma pessoa, se eu entro numa roda onde estão conversando sobre novela, eu saio fora. Porque aquela conexão não faz parte do meu propósito de vida. Aquilo não agrega para mim, aquilo não vai trazer crescimento nenhum. Outra coisa, se tiver uma roda onde o cara tá falando sobre dar tênis, sei lá o que, morte, destruição e morreu, sei lá o que, eu não fico, porque não faz parte do meu propósito. Eu lembro uma vez na empresa, a pessoa falou assim, você é chato, porque você não fala sobre novela, isso e aquilo. Eu falo, cara, desculpa, pra mim é uma grande idiotice. É a mesma história, do mesmo jeito, da mesma forma,
contando traição, morte e desilusão, e não muda nada a vida das pessoas. Você perde 2 horas todo santo dia, você não lê um livro, você não cresce. É que você é chato. Eu falei, cada um tem a sua escolha de vida, cada um faz suas escolhas, entendeu? O grande problema seu é que você se conecta com coisas que não faz sentido para você. E aí você se pergunta, por que sua vida não muda? Porque as suas conexões não estão batendo. Não pode bater. Entendeu? Enquanto não bater as conexões, você não cresce. Continuando. Olha isso daqui. Isso daqui eu anotei e eu já vi muita gente passar por isso daqui. Será que você não está vivendo os medos de outras pessoas? Será que você não está vivendo os medos de outras pessoas? Por isso que é muito importante a sua conexão com quem você tem andado. Porque às vezes você começa a ter medos que não fazem parte dos seus medos. Por exemplo, eu sei quais são os meus medos. Eu sei quais são. Só que tem medos que não fazem parte da minha vida. Não fazem. Por exemplo, se eu precisar ir na rua, numa praça, para falar alguma coisa, eu vou. Eu não tenho. Eu tenho medo? Tenho, mas eu tenho medo de responsabilidade, que é aquele assim, cara, eu preciso me preparar. Mas eu não tenho medo de entrar em ação. E aí eu começo a andar com pessoas que têm medo de entrar em ação. E eu sou contaminado por esse medo. Daqui a pouco, algo que eu não tinha medo, eu começo a ter medo. Vou te dar um outro exemplo para ficar mais claro para você. Eu não sou um cara que ficava reclamando direto. E eu comecei a andar com uma pessoa que só reclamava. E automaticamente eu comecei a reclamar. Eu comecei a reclamar de tudo. E eu percebi, peraí, essa atitude não faz parte da minha essência, não faz parte da minha vivência, não faz parte de quem eu sou. Só que o fato de eu andar demais com uma pessoa que só reclama, eu comecei a ser um reclamão. Se você só anda com pessoas que manifestam os seus medos, você vai ser uma pessoa que também só vai manifestar medo. Agora, se você anda com pessoas que apesar do medo manifestam a sua coragem, por consequência, inconscientemente, você vai manifestar também coragem. As pessoas elas não entendem isso. Você é reflexo no meio. Ou você influencia ou você está sendo influenciado. Entendeu? Então, a minha pergunta para você é: será que você não está vivendo os medos por conta das outras pessoas? Será que você não está vivendo o problema de outras pessoas que não é seu? Que não é seu? Cuidado, não assuma o problema de outras pessoas que não tem nada a ver com você. E eu vejo muita gente vivendo o problema de outros que não são seus. Não tem nada a ver com a pessoa. Isso rouba a pessoa. O que quer dizer isso dentro do propósito? Você é trigo, você tem fruto para dar. Você tem resultado para manifestar. Só que você não manifesta o resultado porque você está vivendo um problema que não é para você viver. Continuando. O que diferencia o joio do trigo? Gente, é o manifestar do fruto. Não adianta você parecer e você não manifestar atitudes. Não tem como você ser e você não manifestar, porque quem é, as atitudes comprovam que a pessoa é. A postura da pessoa comprova que ela é. O que ela fala manifesta o seu propósito. Manifesta o seu propósito. Vou te dar um exemplo aqui nosso. Eu, normalmente, quando eu estou numa roda, alguma pessoa me pergunta sobre alguma coisa relacionada a desenvolvimento pessoal. Por quê? Porque eu amo isso e eu estudo isso e eu assisto vídeos sobre isso e eu assisto filmes sobre isso. A minha volta é sobre isso. Então, eu manifesto isso com o que eu falo, a forma que eu penso, as pessoas que eu ando. O fruto manifesta quem é e quem não é. E às vezes você fala assim: John,
Como é que eu vou saber se a pessoa é ou não é no mundo de internet onde todo mundo manipula as coisas? Simples, pelo fruto real. Pela forma que a pessoa age. Outra coisa para você, se você é, então a sua comunicação, ela tem que bater com aquilo que você é. A sua postura tem que bater com o que você é. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Quem já trabalhou em empresa sabe. Tem pessoas que têm a nomenclatura. A pessoa ela tem a nomenclatura. Ela tem uma posição por causa de nome. Mas a pessoa não tem postura. A forma de falar não manifesta que a pessoa é. E muitas das vezes existem pessoas dentro de empresas que elas são mais respeitadas do que aqueles que têm a nomenclatura. Porque a postura da pessoa, a forma como a pessoa se porta, manifesta que a pessoa, apesar de não ter a titularidade, ela tem a ação da pessoa que tem a titularidade. E as pessoas respeitam mais essa pessoa do que a pessoa que tem a titularidade. Entendeu? Ficou claro aí? Por quê? Porque o fruto manifesta quem é joio, quem parece que é, mas não tem o fruto, e outros que de fato, mesmo não sendo na questão nomenclatura, não tem uma nomenclatura, manifesta o fruto, porque apesar de não ter a nomenclatura, a pessoa é. O que eu quero trazer aqui para você? Não aparente apenas ser, seja. Não tenta aparecer apenas ser. Você precisa ser e aparecer que é. Entendeu? Compreendeu? É aquilo que eu falei semana passada. A pessoa tem milhões de pessoas que seguem ela no TikTok, mas o TikTok dela não manifesta nada do seu propósito. Tem nada a ver com o que a pessoa de verdade é. Entendeu? Compreendeu? E aí você fica questionando porque os seus resultados não aparecem, porque você não se parece, você não, aquilo que você fala não condiz de fato com a sua vivência. Então comece a manifestar isso. Vamos lá. Ó o 27. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio esse joio? Você já se perguntou? Assim, tem coisas que você procura uma explicação lógica e você não encontra. Você procura você não acha. É igual aqui, ó. Os servos daquele senhor perguntou para ele assim: cara, quem plantou o joio aqui? Como o joio apareceu se ninguém plantou o joio? Tem coisas na sua vida que você não compreende. Você fala assim: por que eu sou tão inseguro? Não tem motivos para eu ser tão inseguro. Não tem motivos para mim ser medroso desse jeito. Você já não se perguntou? Por que eu tenho esse comportamento? Eu já vi pessoas perguntando assim: por que eu não tenho tanta coragem? Por quê? E por quê? E por quê? E por quê? Deixa eu te explicar uma coisa no sentido da hipnoterapia, tá? Para você entender. O nosso subconsciente, ele é composto por uma coisa chamada autopreservação. A autopreservação, ela tá ali para te preservar. Tudo que ela achar que vai fazer mal contra você, ela te preserva. Mesmo que muitas das vezes venha a ser algo bom. Vou te dar um exemplo. Eu tava treinando em uma outra academia e uma das meninas que trabalha na academia, ela mora a 5 casas da academia. 5 casas. Se você mora a 5 casas de uma academia, você precisa ir de carro para a academia? Não. Só que ela tinha um trauma, porque ela já tinha sido roubada. Então ela não conseguia sair de casa sem pegar o carro. E isso fez com que ela não conseguisse mandar currículo para outras empresas ou desenvolver outros projetos que ela gostaria de desenvolver, por conta que ela foi roubada, criou esse trauma, ela não conseguia sair de casa se não tivesse com alguém acompanhando ou se ela não estivesse de carro. Se ela precisasse pegar um metrô, ela não iria. Por quê? Porque ela precisava que alguém estivesse junto. Imagina, essa pessoa tem que trabalhar vou dar um exemplo. Ela tem que trabalhar todo dia lá no centro de São Paulo e não conseguir ir porque ela precisa que alguém vá com ela, porque ela tem esse trauma e ela tem medo. Existem coisas que foram instaladas na gente na nossa infância. Na nossa infância. Às vezes você é inseguro porque na sua infância
você não foi amado pela sua mãe ou pelo seu pai do jeito que você gostaria, você foi rejeitado. E aí hoje você não entende, você faz um curso, você passa por um psicólogo, outra coisa, não estou criticando, vai atrás de um psicólogo, vai atrás de um hipnoterapeuta, inclusive eu sou hipnoterapeuta, vai atrás de um psiquiatra, vai atrás. Só que se esse profissional também, você está 3, 4, 5 anos, não está resolvendo o seu problema, larga ele e vai atrás de outro, porque o cara é ruim. Ponto e acabou, entendeu? Vai atrás de alguém que resolva o problema. A pessoa passa 10 anos com o mesmo profissional, não resolveu o problema em 10 anos, o cara é ruim, caramba. Vai atrás de outro, pelo amor de Deus. Entendeu? Então tem coisas que a sua autopreservação está bloqueando você. Vou te dar um exemplo. Aquela criança que a sua primeira apresentação com 5 anos de idade na escola, ela passou vergonha. Os amiguinhos tirou sarro. A partir daquele momento, o subconsciente da pessoa, instalado pela autopreservação, falou assim: nunca mais nós vamos fazer uma apresentação na frente das pessoas. Então toda vez que você vai fazer uma apresentação, você tem que fazer uma apresentação, você passa mal antes. É a sua autopreservação impedindo que você passe vergonha de novo. Porque para a autopreservação, estar na frente das pessoas e falar na frente das pessoas, ela remete àquela sensação da sua infância. Então, o que ela faz? Ela dispara uma sensação ruim para que você não venha falar, para que você não venha passar por aquela situação de novo. Ela está tentando te preservar. Com a hipnoterapia você trata isso. Que a gente vai acessar o seu subconsciente e você vai ressignificar essa situação. Compreendeu? Tem coisas que a sua parte lógica ela não entende. Ela não entende. Porque não está mais na lógica. Está gravado no seu subconsciente, na sua programação principal. E aí você precisa tratar isso. Porque você tem capacidade, só que você não consegue desbloquear. Então você tem que ir atrás de alguém que desbloqueie você. Compreendeu? Tá fazendo sentido para você? O joio foi plantado de alguma forma pelo seu pai, pela sua mãe, pelo professor, por alguma autoridade. Se você chegar no médico hoje e o médico falar que você tem uma doença, às vezes você nem tem, você não tem. Mas o fato de você ouvir uma autoridade, aquilo faz com que você acredite e você desenvolva. Para quem não sabe disso, vai atrás do efeito placebo. O que é o efeito placebo? Eu já disse aqui e repito. Efeito placebo são remédios que não tem composto nenhum dentro deles. Tem farinha de trigo, farinha de rosca. Você come, toma aquele remédio e fica sarado. Aí você fala assim: nossa, como é que eu fiquei sarado? Porque a sua mente acreditou que você ia ficar sarado porque uma autoridade disse que você tinha que tomar aquele remédio e você melhora. Compreendeu? Então, efeito placebo. Tem pessoas que são autoridades na nossa vida. Nós enxergamos essa pessoa como autoridade. E aí essa pessoa fala assim: você é incapaz. Mesmo que você tenha uma grande capacidade, mas o fato de essa pessoa ser uma autoridade, de você admirar essa pessoa, você se bloqueia. Tá fazendo sentido para você? Então, cuidado. Porque você pode ser uma pessoa incrível, mas existem bloqueios que não fazem sentido você ter nem ainda. Não faz sentido. Vou te dar um exemplo. Você tem medo de vender, você tem medo de levar não, sendo que o não é natural na vida. Aí uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Você tem medo do que vão falar, sendo que sempre alguém vai falar alguma coisa. Então é melhor você ter resultado e as pessoas falarem do que você não ter resultado e as pessoas falarem do mesmo jeito. Continuando. Olha lá, ó. Olha o 28 e 29. O inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente retire? Aí ele responde: não, porque ao tirar o joio vocês poderão arrancar com ele o trigo. Tem coisa na nossa vida que não tem como a gente mudar. Tem coisa na vida que não dá para mudar. Se não dá para mudar, para de forçar, porque não dá para mudar. Vou te dar um exemplo. Você não tem poder de mudar pessoas, mas aí você vive insistindo, tentando, lutando, gastando energia para mudar pessoas, mudar a outra pessoa. Você só tem o poder de mudar a si mesmo. Então tem coisas que você não consegue alterar. Quando uma pessoa não quer ajuda, não adianta você querer ajudar. Você está vendo a pessoa ir pro buraco, você está tentando ajudar e a pessoa não quer, você vai fazer o quê? Não dá. A pessoa não quer.
Então para de perder tempo com quem não quer. Vai atrás de quem quer. Porque tem alguém querendo. Então vai atrás de quem quer. Vai atrás de quem está procurando. Vai atrás de quem quer ouvir o que você tem para dizer. Vai atrás. Entendeu? Primeira coisa. Segunda, que é o que eu falei há pouco. Você fazendo ou você não fazendo, vão falar de você de qualquer jeito. E aí você fica aí com medo do que vão falar de você. Sendo que, se você tiver resultado ou se você não tiver resultado, vão continuar falando de você de qualquer forma. Então, fica aqui meu conselho para você. É melhor você ter resultado e as pessoas falarem do que você não ter resultado e as mesmas más línguas falarem do mesmo jeito. Tenha resultado. É melhor as pessoas meterem um pau em você e você lá em Dubai do que as pessoas meterem um pau em você e você debaixo de uma ponte. Entendeu? Porque as pessoas, elas gostam de falar. Elas amam falar. Então deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas falarem, mas tenha resultado. Manifesta o seu propósito de vida. Manifesta aquilo que queima no seu coração. E ponto. Segundo, o joio é o que parece que é, mas ele não tem resultado. E às vezes você está sendo bloqueado por pessoas que parecem que são, mas não tem resultado. Só mostram em redes sociais, mas na vida real é uma pessoa fracassada. Vou te dar um exemplo. Se você for se deixar levar pela opinião do povo no Facebook, no Twitter, você se ferrou. Porque as pessoas, elas sempre têm razão. As pessoas, elas sempre têm opinião sobre tudo e sobre todos. Coloca agora no Facebook. Hoje no Facebook você coloca uma opinião sua, várias pessoas vêm com outras opiniões. E tem gente que vai meter o pau em você. Por quê? Porque tem muita gente que parece que é, mas na verdade não é nada. Não é nada. Não é referência de nada, não é perito em nada, não manifesta seu propósito em nada. E aí quando você que está se levantando, que está acreditando, que está confiando, que enfim definiu começar a colocar em prática, aí vem um fulano e fala assim: mas seu resultado é pequeno. É óbvio. Aí você vai por esse fulano que é um joio, que não manifesta resultado nenhum, e você para o seu propósito porque uma pessoa que não tem resultado nenhum na vida está falando de você. Você para porque um fulano que não tem resultado nenhum está falando de você, sendo que o que vai gerar o seu resultados maiores na sua vida, é você colocar em prática. Aí você tem um pequeno resultado, aí jogam pedra em você e você para. Pelo amor de Deus, entenda. Para de dar ouvido a quem não está incluído no seu propósito. Aquilo que é uma frase do Thiago Brunet: quem não conhece o seu futuro sempre vai jogar na sua cara o seu passado. Quem não conhece o seu futuro sempre vai jogar na sua cara o seu passado. Outra coisa, se você tiver tabuada de 1 a 10, se você acertar 9, sempre vão jogar na sua cara o seu único erro. Sempre vão lembrar do seu erro. Sempre. Então, para de ficar se importando com os joios da vida. Para, cara. Pelo amor de Deus. Para. Por exemplo, aqui, isso daqui eu falo direto. Falando, não gostei da sua live, eu acho seu conteúdo... Não tem problema, irmão. Não tem problema. Não, tem dia que eu vou vir muito energético, tem dia que eu vou vir mais tranquilo, tem dia que eu vou falar de assuntos que eu amo falar, tem dia que eu vou falar de assuntos que eu não gosto tanto, mas também tenho que falar, entendeu? E faz parte da jornada. Agora, se permitir bloquear por causa disso, jamais. Você é trigo, eu sou trigo. Trigo manifesta fruto, e fruto se manifesta trabalhando. Fruto se manifesta indo para a guerra. Fruto se manifesta agindo. Uma semente na mão não serve para nada. Se essa semente não for plantada e regada, a semente não serve para nada. Você tem grandes ideias, você tem uma capacidade incrível, mas você não
sabe, tira de dentro pra fora, você só fica com a ideia na cabeça. Aí tem gente que coloca assim, aí eu tenho ideias incríveis, sabe onde tá cheio de ideias incríveis? O cemitério é lotado de ideias incríveis que não foram postas em prática pelo medo do fracasso. Aquele que não coloca em prática por medo de fracassar, já fracassou. Aquele que não decide, como o Joel disse no sábado, aquele que não decide por medo de errar, já perdeu, já errou. Então para com isso. Para de dar ouvido para joios que não têm fruto, que parecem com o trigo, mas no final não manifesta fruto. O que é fruto? Resultado positivo. Resultado positivo. Foca no processo e o resultado vai aparecer. Continuando. Aqui, ó. Desde que cresçam juntos. Olha o que o dono falou. Desde que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimados. Segundo, depois juntem o trigo e guardem-o no celeiro. Ele está falando o seguinte: quando o resultado começa a aparecer, você começa a se desligar de pessoas que não têm resultado. É natural. Quando o resultado se manifesta, você sai de perto de pessoas que não têm resultado. Porque todos aqueles que não têm resultado se juntam com pessoas que não têm resultado. Para quê? Para questionar, para criticar, para falar que você é uma pessoa que teve sorte na vida. E aqueles que têm resultado, ele se ajunta com aqueles que têm resultado. Ele mesmo deixa bem claro aqui: pega o joio, amarre e joga no fogo para queimar. Pega o trigo e guarda no celeiro. Por quê? Porque ele vai gerar mais frutos. Então, primeira coisa, qual a diferença entre o trigo e o joio? O final. O final. Você está vivo, irmão? Então ainda dá tempo. Você está vivo? Ainda dá para queimar mais palha aí. Você está vivo? Então dá para continuar. Persistência. Só vence quem é persistente. Persista. Ontem pode ter sido um dia ruim, mas ontem foi ontem. Hoje é hoje. Hoje pode ser melhor, mas se não for, amanhã vai ser. Se amanhã também não for, depois de amanhã vai ser. O persistente, aquele que vai até o final, é o que vence. A diferença entre o que perde e o que ganha não é a questão de perder ou ganhar. Só perde quem desiste. E a maioria das pessoas, elas desistem no meio do caminho. Então vá até o final. Segundo, tem profissionais bons e ruins. Aqui, ó, a diferença entre o joio e o trigo. Existem profissionais bons e ruins. São todos profissionais da mesma área, mas tem uns que são bons e outros ruins. E às vezes você está desistindo porque você simplesmente está sendo comparado com pessoas que são ruins na área. Existem sim ruins, são joios, se parecem, são da mesma área, têm a mesma profissão, fazem as mesmas coisas, mas a forma como um aplica é de um jeito, a forma como você aplica é de outro jeito. Entendeu? Não se deixe rotular por conta de profissionais ruins. Não paralise o seu propósito por conta de profissionais ruins. As pessoas, elas gostam de generalizar. Ah, mas o fulano, e daí? O fulano é o fulano, eu sou eu, você é você. Não se deixa para profissionalizar. Não se deixa. Não se deixa levar por conta de outros profissionais que são ruins. Você vai fazer o quê? Se a pessoa é ruim, ela é ruim. Agora você precisa ser perito, você precisa ser bom. E se alguém está falando, essa profissão aqui é ruim, porque fulano e ciclano são eles, eu sou eu. E pronto, e acabou. Vamos continuando aqui, para terminar. Ó, qual a diferença entre o joio e o trigo? O joio é aquele que só fala. Eu tenho certeza que nas suas amizades tem sempre um que fala que faz, que fala que é. Quando você traz um assunto na mesa à tona, essa pessoa, ela sempre é destaque, ela sempre... E na verdade a pessoa não faz nada. A pessoa aumenta tudo. E o pior é que tem gente para defender. Tem gente que fala assim, isso é incrível mesmo. Só que na verdade você sabe que a pessoa não faz nada daquilo que está falando. Qual a diferença entre o joio e o trigo? O joio só fala, mas os resultados não manifestam. O trigo, apesar
de às vezes o resultado não bater, ele é persistente e uma hora o resultado se manifesta. E se você é trigo, mas vive só falando e não faz nada, você vai ser considerado joio. O que é o joio? É aquele que não serve pra nada no final. Só fala, mas no fim ninguém confia mais. Compreendeu? Então, manifesta o seu propósito. Manifeste o seu propósito. Eu termino essa live agradecendo você que ficou aqui. Eu espero que tenha feito sentido hoje. E amanhã estamos aqui no mesmo horário, ao meio-dia, com esse propósito aí. Espero que tenha agregado na sua vida. E outra coisa, que é aquilo que eu mais falo aqui. Vá pra ação. John, é teste, irmão. Testa até o resultado aparecer. Se tem gente criticando, problema deles. Faça a sua parte, porque você consegue.